como prometido, voltei aqui para a gente fazer a letra C desse exercício, que é calcular os recalques em A indicados abaixo, que tem um recalque vertical, um horizontal e uma rotação. Vamos lá. Seguindo o mesmo passo a passo que a gente vem fazendo nos outros vídeos, a gente tem que o grau de perasticidade vai ser 2, é o mesmo, a estrutura não mudou. O SP vou definir também como sendo o mesmo, para a gente não ter que recalcular o estado 1 e o estado 2. Então, o SP é o mesmo. O estado 0 vai virar o estado do recalque, que a gente vai calcular com o delta 1R e o delta 2R, mais ou menos parecido ali com o que a gente fez com a temperatura. Caso você não tenha visto esse vídeo ainda, vai aparecer um cardzinho aqui em cima. O estado 1 e o estado 2, como já dito, vão ser os mesmos. E na hora da gente calcular o EJ, delta e J, o EI, delta e J, EJC, delta e J, afinal é a mesma coisa, vou colocar EI aqui, que é a hora que a gente vinha convencionando, a gente vai usar duas fórmulas. O delta 1R é igual a menos EI, ou EJC, EJC, somatório das reações 1ρ. Depois a gente vai ver mais ou menos o que é esse somatório das reações. E o delta 2R, de maneira bem similar, é o menos EJC, somatório das reações 2ρ. A gente vai ver o que é isso mais pra frente. Com esses dois valores, a gente vai conseguir montar as nossas equações para obter os hiperestáticos, e com isso a gente consegue determinar os diagramas e as reações. Como a gente já tem o 1, o 2 definidos, né, o grau de hiperestaticidade e o sistema principal, a gente parte para o estado do recalque. O estado do recalque, como a gente falou, deixa eu só desenhar aqui a nossa estrutura. A gente vai em cada estado, por exemplo, aqui eu vou fazer inicialmente para o estado 1, e vou pegar as reações que a gente já tinha obtido lá no começo, né? No primeiro vídeo que a gente fez. Então, aqui eu tenho que no estado 1, o esforço atuante, assim, vai ser o x1, que é um T. E a partir desse esforço, a gente obtém que o VA é menos um T. E também que a gente tem um momento A aqui de menos 6T por metro. Deixa eu colocar aqui de outra cor os nossos recalques. Na vertical, a gente tem um recalque ρAV de 0,01 metro, que é 1 centímetro, né? Um recalque horizontal de ρAH, 0,02 metros, e também uma rotação ρAθ de 10 a menos 3 radianos. A fórmula que a gente vai utilizar é que o delta 1R é menos EJC, ou EI, né? Que é o valor que isso aqui, a questão dá pra gente, vezes o somatório das reações vezes o ρ. Vamos lá. Esse valor aqui é dado, então a gente tem, a questão nos deu que é 10 a quarta. Esse somatório do R1 vezes o ρ. A gente vai olhar o recalque e ver se, para aquele recalque, naquela direção, a gente vai ter alguma reação. Por exemplo, aqui, vamos começar com a vertical. Na vertical, a gente tem um recalque e a gente tem uma reação. A gente tem o VA, que é menos um T, e a gente tem o ρAV. Aqui, a gente vai colocar os sinais quando a gente escrever mesmo por extenso, né? Além disso, a gente vai ter... na horizontal, a gente tem alguma coisa? Não. O ρAH, ele não tem nenhuma reação nesse ponto A aqui na horizontal, então ele não entra. O ρAθ, a gente tem um momento em A, então fica o ρAθ vezes um momento em A. Aí, no final, fica menos 10 a quarta vezes isso tudo. Quem é o VA? É o menos 1. Quem é o ρAV? É o menos 0,01. O sinal do recalque importa. Então, esse recalque que está para baixo, o sinal vai ser negativo. Se ele estivesse para cima, o sinal ia ser positivo. Então, sempre lembre aí do sinal do recalque.
Mas o Rho a θ, ele é positivo, porque ele tá, assim, no sentido anti-horário, né? Sentido anti-horário positivo. Então, vai ser 10 a menos 3 radiano, vezes o momento em A, que é menos 6. Ok? Então, aqui a gente vai ter que o delta 1R é igual a menos... ficou grande esse menos? Menos 40. Bacana, a gente pode passar então para o delta 2R no estado 2. No estado 2. Já desenhei aqui a nossa estrutura com as reações e os recalques. Então, a gente tem que o delta 2R menos EJC vezes o somatório das reações no estado 2 vezes os seus respectivos Rhos. Então, aqui a gente vai ter 10 a quarta, né? Opa. Menos 10 a quarta vezes... Vamos lá, para as reações aqui. Na vertical, o ρAV não tem nenhuma reação. Então, não tem nenhuma reação na vertical, né? Para combinar com ele. Então, essa parte a gente não coloca. Na rotação, no ponto A, a gente também não tem nenhum momento. Então, o ρAθ a gente também não coloca. Na horizontal, a gente tem o ρH e o HA. Então, aqui vai ficar o HA vezes o ρAH. Isso, por extenso, fica 10 a quarta. O HA é menos 1T. E o ρHA é menos 0,02 metro, né? Não importa muitas unidades aqui agora pra gente. Então, no final, isso vai ficar menos 200. A gente pode, então, substituir esses valores na equação de compatibilidade que a gente tinha anteriormente. Terminei de copiar aqui a nossa equação de compatibilidade. Esses vão ser os valores. E no final... Um pouquinho, assinar errado. Negativo. No final, a gente vai ter que a nossa equação para obter os esforços reais. O ER, novamente, que nem no ET, ele não existe. Então, vai ficar só E1 vezes x1 mais E2 vezes x2. O x1 é menos 2,52 vezes E1. E o x2 é 7,74 vezes o E2. Com esses resultados, a gente consegue obter as nossas reações. A gente tem, que nem, eu acho que em todos os outros casos, a gente vai ter o VA, o HA, o momento em A, depois o VB e o HB. Se a gente for fazer o do VA aqui, por exemplo, que a gente fez nos outros, aqui é bem repetitivo. A gente tem que o VA vai ser a reação, VA no estado 1 vezes o X1, mais a reação do VA em 2 vezes o X2. Isso vai dar 2,525T. Então, a gente pode fazer isso para todos os outros, e a gente vai obter esses resultados aqui, que você pode conferir tanto no livro, quanto fazendo realmente na mão essas equaçõezinhas aqui. Coisa bem simples. Então, a partir disso, a gente pode passar para os diagramas, né? Diagrama de esforço normal, diagrama de esforço cortante e, finalmente, o diagrama de momentos fletores finais. Tonelada por metro. Partindo aqui para o de normal, vou só desenhar aqui as reações que a gente tem. Desenhadas aqui as reações que a gente tem. Essa reação aqui vai causar essa barra aqui a se comprimir no valor de 252. Essas duas reações aqui vão tracionar essa barra de cima, então aqui vai ser positivo no valor de 7,47. E essa reação aqui vai tracionar essa barra aqui, lembrando que naquele caso a gente gira 90 graus, então aqui, no caso dessa barra positiva, vai ser para dentro, vai ficar também 2,52, que ela tá tracionada, né? Fazendo isso, a gente pode partir para o diagrama de esforços cortantes, que vai ser assim, parar aqui só para desenhar. Então, desenhei aqui, a gente tem que essa reação aqui vai causar nessa barra um esforço cortante
positivo de 7,474. Feio o 4 ali, mas tudo bem. Essa força aqui vai causar nessa barra uma reação assim. Você pode cortar a barra para ver melhor como é que ficou essas reações aqui. E devido a essa reação aqui, a gente vai ter um esforço cortante negativo, lembrando aqui que negativo nessa barra é para fora, de 7,47. Partindo então para o diagrama de momento fletor, com escondidinho aqui no meio, vou colocar aqui para baixo, a gente vai ter, deixa eu desenhar ele aqui rapidinho. Desenhei aqui. Então, como a gente tinha feito anteriormente, você pode tanto fazer pela equação, né, dos esforços reais, igual a E1 vezes X1, etc. Ou você pode fazer os cortes aqui, de acordo com as reações, você ir calculando qual é o momento. Vou fazer uma vez aqui pelos cortes, só para exemplificar. Por exemplo, fazendo um corte ali. A gente vai ter nossa barra aqui. Tem a reação aqui de 15,15, 2,52 e aqui 7,47. E eu quero saber o momento naquele ponto ali. Por exemplo, no ponto C. Momento ali em C. Vou botar aqui só em S. Não confundir. Então, aqui, se a gente fizer o somatório dos momentos naquela seção S, a gente vai ter igual a zero, a gente vai ter quem? O próprio momento em S, positivo, né? Mais esse 15,15, que é o momento em A, também positivo. Esse momento aqui, se a gente meio que colocar um pontinho aqui e ver como essa força aqui vai afetar, a gente vai ficar com um momento negativo, então menos o H vezes o 3 metros, que é essa altura aqui, do ponto A até o ponto C, são 3 metros. E tudo isso é igual a zero, essa força aqui ela não influencia, né? Então, a gente tem que o MS é igual a menos o MA mais o HA vezes os 3 metros. O MA é o 15,15, então é menos 15,15. Como a gente já levou em consideração o sinal dessa força aqui, a gente não vai incluir ele aqui novamente. Então, fica só o mais o HA, que é 7,47, vezes os 3 metros, que isso aqui vai dar zero. Opa, não vai dar zero, não. Vai dar o nosso MS, né? Esse resultado aqui. Então, menos 15,15 mais 7,47 vezes 3, a gente vai ter um resultado final de 7,26 toneladas por metro. Isso positivo. Então, se a gente vier aqui em cima, naquele ponto C ali, a gente já sabe qual é o momento. Aqui embaixo, devido a esse momento aqui, deixa eu tirar essa setinha aqui. A gente vai ter um momento de 15,15, devido a esse momento em A aqui. Ali em cima, a gente calculou que o momento em C é 7,26. Então, nessa barrinha aqui, a gente tem um momento positivo, que é para esse lado assim, de 7,26. Esse momento vai ser esse aqui. Aqui, desse outro lado, mesma coisa. A gente vai ter aqui um momento também de 7,26, porque nesses encontros aqui, o momento tem que ser o mesmo. Você pode até fazer todo esse cálculo que a gente fez aqui do outro lado, vindo pelo outro lado, assim, que tem que dar o mesmo resultado. Aqui, fazendo esse mesmo tipo de conta, ou tanto pela equação, né, dos esforços reais, tanto fazendo os cortes, a gente vai descobrir que o momento aqui é 22,42. Mesma coisa aqui em cima, ficou um pouco fora de escala, né? Mas tudo bem. Sempre interessante botar os valores. E aqui vai ser zero. Com isso, a gente terminou o nosso diagrama de momentos. A gente tem todos os diagramas aqui solicitantes para o recalque. Então, com isso, a gente finaliza, finalmente, a nossa questão 2.1, que no livro está resolvida com outro exemplo de SP. Inclusive, eu recomendo, caso você tenha tempo e interesse, é legal você tentar resolver por aquele sistema principal,
que particularmente, como ele adiciona... Opa, vou voltar aqui. Como ele adiciona duas rótulas aqui, no final você já obtém esses momentos em C e em D. Aqui você sabe que é 0 e o MA você sempre tem. Então, facilita bastante na hora de você determinar os seus diagramas de momento fletor, que normalmente é o que é mais pedido, né? Raramente eu vejo que, pelo menos assim, nos exercícios passados em aula mesmo, raramente se pede o de normal e o de cortante, para diminuir um pouco o trabalho aí que a gente faz. Nos próximos vídeos, a gente também vai trazer outros exercícios do Susekind, que eu acho que ajuda bastante, que são, pelo menos com o professor Linneu, eram os exercícios que ele mais cobrava, assim, né? A gente seguia bastante o livro. Então, eu espero que isso tenha sido de alguma ajuda para vocês, talvez algum sinal aí tenha se perdido no meio. Vocês vão perceber até quando mesmo vocês estão fazendo exercício, a gente perde uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas no final vai dar certo. Os diagramas estão certos porque a gente confere com o livro, confere com o F2, então o importante mesmo é vocês terem entendido esse passo a passo aqui, o que eu faço, para onde eu vou. Então, espero que isso aí tenha sido útil para vocês. No nosso canal a gente também tem outras playlists, tem uma playlist de teoria com outros vídeos, playlist de hidráulica, mecânica do sólido Zoom. Então acesse aí para conferir todos os vídeos que a gente já produziu. Caso você ainda não seja inscrito, se inscreva, porque a gente vai publicar outros vídeos de teoria das estruturas. Compartilhe com seus amigos, se eles estiverem fazendo a matéria, ou se eles forem fazer a matéria, porque todo mundo civil tem que fazer essa matéria para se formar, né? É uma matéria obrigatória, então espero que seja de grande utilidade aí para vocês, para seus amigos, para todo mundo. Com esse exercício finalizado, então vejo vocês no próximo vídeo.